Então você que está ouvindo que é empresário, você precisa ter paz de poder falar sobre lucro de uma maneira aberta. O que se espera de uma empresa é lucro. Primeiro, seria vendas. Porque sem a organização, sem a medição dos resultados, sem o acompanhamento, sem uma gestão financeira, mais tempo, menos tempo. Se você cresce em volume, você precisa ter cada vez mais austeridade com a sua gestão de caixa, porque às vezes você está gerando receita, você está crescendo, mas você está quebrando a empresa, que a gente está se tornando vulnerável. A vulnerabilidade, né, que é uma palavra que eu acho muito bacana e é um termo bem importante quando a gente fala de crescimento, porque assim, tudo na vida é sobre pessoas, né? Fala, todo cliente são pessoas, todo funcionário são pessoas, então quem não conhece pessoas não conhece negócio. Você já viu empresa que não lucra contratar? Você já viu empresa que não lucra expandir? Você já viu empresa que não lucra apoiar alguma obra social? Mas ela só consegue fazer isso se ela estiver dando o quê? Lucro. Minha empresa precisa dar lucro. E vamos para, na verdade, o tema de hoje. Qual a primeira bola para chutar aí hoje? Pronto, o primeiro tema que a gente vai trazer aqui para o conselho hoje são os pilares, né, que todo empreendedor que a empresa precisa ter, né, para prosperar. O que se espera de uma empresa é lucro. Vamos lá, né? É lucro. Então, uma empresa lucrativa, na minha opinião, e aí eu vou lançar aqui para vocês, né, como um conselho, cada um dá uma opinião e a gente vai chegando aqui, vai discutindo os temas, podendo acrescentar, podendo discordar, né? O conselho pode discordar também. Pode. E a gente Principalmente. Principalmente. Então, a gente chega aqui num consenso. Né? Ou não também, né? Mas assim, os 3 pilares, na minha visão, primeiro, seria vendas. Sem vendas... Nenhuma empresa existe. Nem existe. Né? Então, se o empreendedor não focar em vender, então já não há empresa. Segunda, na minha opinião, seriam as pessoas. As pessoas que você vai contratar, as pessoas que vão te ajudar. Como é que você vai criar uma cultura, né, para reter esses talentos, para que elas possam te ajudar, porque eu creio que não há empresa também sem pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho. E, por fim, na minha opinião, seria a gestão financeira, porque você pode ser bom em vendas, está vendendo muito, vende muito, as pessoas estão lá dando gás, todo mundo crescendo, mas ela não vai por um grande tempo, né, se prosperar, como se fosse um voo de galinha, porque sem a organização, sem a medição dos resultados, sem o acompanhamento, sem uma gestão financeira, mais tempo, menos tempo, a empresa vai... E numa economia tão competitiva como a nossa e tão complexa como a brasileira, se você não souber fazer uma boa gestão, você perde muito dinheiro. A depender do posto da empresa, você perde milhões. Principalmente empresa que vende e muito. Se você cresce em volume, você precisa ter cada vez mais austeridade com a sua gestão de caixa, porque às vezes você está gerando receita, você está crescendo, mas você está quebrando a empresa, porque o ciclo de caixa seu não está funcionando bem, ou então você tem perdas, ou custo e despesa muito alta, etc. Então, de fato, não tem como dizer que isso daí não é um dos pilares principais. Trocaria vendas por pessoas. Gostaria já do seu parecer sobre... Você inverteria a ordem ali? Eu inverteria para pessoas por um motivo principal. É das pessoas que a gente vai criar toda a estrutura que você falou. Né? Então, primeiro ponto, né, quando você olha, poxa, engraçado, eu estava conversando isso hoje vindo para cá. Conversando com o Uber e falando com ele sobre a plataforma nova que foi lançada, etc, tal, no Uber, e ele dizendo, poxa, cada hora os caras se reinventam. Eu falei um ponto importante, eu disse, mas criaram, isso é minha visão, eles criaram uma empresa em que todas as pessoas que estão imbuídas no negócio Uber está ligada diretamente ao processo final, à satisfação do cliente, né, a ponta, quem está na ponta. Né? Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente precisa juntar as pessoas certas, né? Então, desde o financeiro que vai contar lá com
com o controle de tudo, né? A controladoria como um todo, o cara que vai trabalhar com o processo de venda, de marketing, de inovação, de tecnologia, então todo esse processo daí vai envolver pessoas, então a gente precisa ter um time muito coeso e bem construído para que a partir daí a gente gere sim essa ideia de cultura da empresa. Se o Uber não tivesse a cultura, por exemplo, de olhar lá no final para o cliente, certamente isso daí poderia não acontecer. Eu estou usando o Uber, mas várias empresas aí têm a mesma situação, né? Ver a memória aqui agora. Então, por isso que eu usaria ali naquela primeira parte o processo como pessoas. Por quê? Um time forte, um time coeso, vai ajudar você a propagar e criar a cultura que você quer, enquanto empreendedor, trazer para a empresa. Vou complementar com um ponto que o André trouxe agora aqui, que eu achei sensacional quando fala de uma palestra. A gente chega lá e uma frase veio, por quê? Que a gente está se tornando vulnerável. A vulnerabilidade, né, que é uma palavra que eu acho muito bacana e é um termo bem importante quando a gente fala de crescimento, né, é importante para que a gente cresça, para que a gente se coloque nesse lugar de absorver conhecimento, da gente entender principalmente que, primeiro, né, como o próprio André falou, né, a gente aqui não é perfeito em tudo e a gente tem conhecimento muito para aprender ainda na vida e graças a Deus por isso. Né? Então, o ponto principal é a vulnerabilidade, né, e você se colocar naquela posição de querer aprender. E primeiro, né, poxa, o dono da empresa, ele já tem ali o background dele todo de formação, seja trabalhando fora, ou seja trabalhando para alguém, ou tendo uma boa ideia e alguma coisa que nasce de uma startup e tudo. Então, pessoas traz ali a primeira vertente do processo. Dali em diante, óbvio, precisa ter a venda, seja do serviço, seja do produto, você tem que ter a gestão disso muito bem feito. Dentro de vendas, a gente tem que pensar também no crescimento de forma progressiva e de um crescimento que seja sustentável para a empresa. Sim. Né? Uhum. E aí entra o vínculo ligado diretamente com a gestão do negócio, né? Principalmente a gestão financeira, da parte de custo, da parte de despesa. Eu gosto muito da ideia, né, que tem um livro que trata disso, que é de organizações infinitas. Né? Esse é o princípio básico, é de você criar alguma coisa onde depois ele possa somente dar continuidade, ele só possa crescer. Né? Ele perde a visão exatamente da importância, entre aspas, do dono. Né? Aí você pega uma Amazon da vida, você pega toda a Alphabet por todos. Né? Hoje a importância do dono não é a mesma quando na época do lançamento. Então são empresas feitas para serem perenes. Entendi. Então, assim, você acrescentaria mais algum outro ponto, ou você concorda só invertendo a... Eu gosto da ideia dos três, né? Porque várias outras coisas elas vão se ramificar aí como se fosse um mapa mental a partir de cada um desses pontos, né? Quando a gente fala ali de pessoas, aí você vai entrar em cultura organizacional, gestão de pessoas. Sim. Né? Tem uma frase, eu amo essa frase, um dia eu vou escrever para Simon Sinek para ele dizer que dentro dessa frase eu posso usar 100% do tempo, né? Que assim, tudo na vida é sobre pessoas, né? Ele fala, todo cliente são pessoas, todo funcionário são pessoas, então quem não conhece pessoas não conhece negócio, né? Então, eu acho que quando a gente pega ali e olha a gente, né, por si só, ali a gente tem inúmeras vertentes para seguirem. Quando você pega vendas, dá para você também extrapolar ali para marketing, growth, crescimento de rede, né, que é uma coisa que o André trabalha muito bem. Tá? E dentro da parte de gestão financeira, quando a gente olha, a gente pode abranger também todos os aspectos de controladoria. Então, você vem aí com projeto, você vem aí, de repente, com a possibilidade de criar uma célula replicável de negócio, e aí vem franquia, ou vem M&A, ou vem fusão e aquisição, quando você parte para comprar seus concorrentes. Então, a gente poderia, de repente, pensar em alguns outros pontos específicos, mas eu acho que os três a gente consegue resumir bem e daí em diante ramificar. Perfeito. Eu vou num caminho um pouco mais básico aqui. Um pouco antes talvez de tudo isso aí. Primeiro, você falou uma coisa que as pessoas têm dificuldade de falar, alguns empresários, inclusive, o que é triste, mas eles têm dificuldade de falar sobre lucro, sobre a empresa lucrar. Parece que é um palavrão, parece que está xingando a mãe de alguém, alguma coisa que ele tem que falar baixo, é como falar de ambição. Ambição, não, peraí, aqui o pessoal não pega muito bem falar disso. Cara, é muito importante você entender que lucro é uma coisa básica para você observar na tua empresa. A sua empresa tem que dar lucro. Ponto. Acabou a conversa. Eu gosto muito de uma visão que foi compartilhada pelo Flávio e que eu tomei posse dela e já difundi ela para várias pessoas, é que a função social de uma empresa é o lucro. Cara, isso é de uma força, essa ideia absurda.
A função social de uma empresa é o lucro. Uma empresa precisa lucrar. Mas como assim? Função social de uma empresa é o lucro. Você já viu empresa que não lucra contratar? Você já viu empresa que não lucra expandir? Você já viu empresa que não lucra apoiar alguma obra social? Você já viu empresa que não lucra investir em educação, em alimentação, em dar cesta básica para alguém, para alguma família? Não. Uma empresa ela só consegue ter todos esses papéis sociais porque gerar emprego é um papel social. Expandir para novas unidades é um papel social que vai gerar emprego e renda. Pegar uma instituição de caridade para poder sustentar financeiramente, investir no esporte, investir no teatro, na arte, é uma função social da empresa. Mas ela só consegue fazer isso se ela estiver dando o quê? Lucro. Porque se ela estiver malmente pagando as contas, ela não vai conseguir investir em nada além das próprias contas. Se ela estiver no vermelho, ela está vendo que ela vai mandar embora. Que é o pai de família, a mãe de família, que ela vai mandar embora. Então, você, empresário, você precisa ter um olhar muito nítido, muito claro, muito cristalino. Minha empresa precisa dar lucro. E isso você tem que ter uma clareza disso para você falar com o seu time, falar com os seus diretores, falar com os seus gerentes, falar com os seus vendedores, falar com todo mundo que sua empresa precisa dar lucro. E parece que quando o empresário fala isso, o funcionário ouve, ele precisa comprar uma casa, ele precisa comprar um carro, ele precisa viajar, ele precisa isso e aquilo. E se ele fizer tudo isso, tá feito, porque de quem é o risco? Quem está exposto. Quem está exposto? Quem está exposto? Então você que está ouvindo que é empresário, você precisa ter paz de poder falar sobre lucro de uma maneira aberta, sem reserva, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de receio, falar como gente adulta, falar com maturidade, porque isso é a função social de qualquer empresa. Os Correios estão aí na notícia por quê? Por que os Correios agora tá em voga? Porque está dando lucro? Não, porque está dando 3 bilhões de prejuízo. Porque está falando que vai fechar boa parte do serviço, que não vai contratar, que vai demitir, isso e aquilo. Por que é uma empresa que está dando prejuízo? Por que não quebrou? Porque é uma empresa pública, que é um aporte estatal, que o Estado vai lá e banca. Se fosse uma empresa privada, tinha fechado. Já tinha fechado faz tempo, não era nem agora, já tinha fechado faz tempo. Então, empresário, fale de lucro, traga lucro para a mesa. Converse com maturidade com seu time sobre a questão da margem de lucro, porque o vendedor, o time de vendas, quer vender, mas quer vender a qualquer preço. Mas a qualquer preço está dando lucro? Pois é. Está gerando caixa para a empresa? Está gerando margem? O cara do financeiro está sinalizando que aquele valor está ok? Porque se o cara de vendas ele não entender sobre lucro e a importância do lucro, ele quer vender a qualquer preço sem saber se aquilo está sendo saudável ou não para a empresa. Ou seja, ele pode estar vendendo muito e ele achando que está fazendo uma coisa boa para a empresa, ele está quebrando a empresa. Sim. Ele está aproximando a empresa do fim.